Olá! Todo mundo fala de economia circular, né? Mas olha que louco, a grande maioria dos materiais que a gente usa ainda vai para o lixo depois de uma única vez. Fica aquela pergunta, por que existe esse abismo entre o que a gente quer fazer e o que de fato acontece? Hoje, vamos mergulhar numa ideia. Uma ideia bem inovadora que talvez seja a pecinha que faltava para destravar esse progresso todo. Bora lá? Então, vamos começar com um problema que, olha, é bem conhecido, esse impasse da circularidade. A gente tem metas super ambiciosas, projetos incríveis, uma vontade genuína de criar um futuro sem lixo. Só que, na hora do vamos ver, na hora de botar para rodar, a engrenagem simplesmente não gira. Por que será, né? E é aqui que a gente chega no X da questão. Por que uma ideia tão lógica como a economia circular é tão, mas tão difícil de colocar em prática? Sabe, na teoria tudo é lindo, perfeito, mas na execução é que o negócio trava. E o mais curioso é que o problema quase nunca é a tecnologia. O verdadeiro desafio é fazer todo mundo conversar, é alinhar as pessoas. É que de um lado a gente tem o sonho, né? Aquele ciclo perfeito, tudo funcionando em harmonia. Mas do outro, a realidade é bem mais caótica. Pensa comigo. O produtor quer baixar o custo, o consumidor quer praticidade, quem recicla enfrenta uma logística de dar nó, e o governo tenta equilibrar esses pratos todos. O resultado? Cada um puxa a corda para um lado e o ciclo, bom, ele arrebenta. Ok, e para tentar botar a ordem nessa bagunça, surgiu um padrão que todo mundo conhece, o ESG. Ele foi ótimo, nos deu uma língua universal para falar de sustentabilidade. Mas a grande pergunta é, será que só isso resolve o problema? Será que ele nos ajuda a agir? O ESG, que aqui no Brasil a gente também chama de ASG, se baseia em 3 pilares, né? O ambiental, o social e a governança. E olha, é uma ferramenta fantástica, de verdade. Ajuda a gente a medir, a criar relatórios sobre o impacto de uma empresa. Por exemplo, a pegada de carbono, como os funcionários são tratados, se a gestão é transparente. Para medir, é ótimo. Mas, e aqui está o pulo do gato, é preciso entender a limitação do ESG. Pensa nele como um diagnóstico médico completo. Ele te diz o que medir. O impacto no planeta, o cuidado com as pessoas, a justiça das regras. Perfeito. O problema é que ele não te dá a receita. Ele não diz como fazer todo mundo remar junto na mesma direção. O ESG te mostra o topo da montanha, mas não te entrega um mapa para chegar lá. E é exatamente aqui que a coisa fica interessante. E se a peça que falta no quebra-cabeça não for mais um número, mais uma métrica, mas sim um processo? E se a gente adicionasse um M a essa sopa de letrinhas? Isso mesmo. A solução não é mais um indicador para a gente preencher em planilhas infinitas. Não, a peça que faltava é um processo. Um processo de diálogo organizado. Basicamente, um jeito de alinhar os interesses de todo mundo antes que eles virem uma briga, um conflito. E olha, é muito importante deixar isso claro. Quando a gente fala em mediação aqui, não tem nada a ver com advogado, com tribunal, com resolver uma briga que já aconteceu, nada disso. É o exato oposto, é uma ferramenta para usar antes. É um diálogo organizado que acontece antes da decisão, justamente para que o conflito nem chegue a nascer. E aí, a sigla evolui para MSG. Esse M, de mediação, não é só mais uma letrinha não, ele é a chave na ignição. É o que liga o motor do SG, é o que conecta todas as partes e finalmente transforma o que está no papel em ação de verdade. É o processo que junta todo mundo e fala, ok, você faz isso, você faz aquilo. Legal, a ideia é boa, mas e na prática, como é que isso funciona? Vamos dar uma olhada em como o MESE pode de fato fazer a roda da economia circular finalmente girar? A analogia é perfeita, olha só. Pensa que o ESG é a planta baixa da casa sustentável que a gente sempre sonhou. O projeto está lá, lindo, essencial. Mas adianta alguma coisa ter a planta mais incrível do mundo sem ninguém para construir? Pois é, o MSG é a equipe de construção. São os engenheiros, os mestres de obras, os eletricistas. É a galera que senta junto, conversa, se organiza e finalmente bota a casa de pé. E o passo a passo é bem prático. Primeiro, qual é o problema específico que a gente quer resolver? Digamos as embalagens plásticas. Segundo, quem tem que estar nessa conversa? O fabricante, o supermercado, o consumidor, o governo, todo mundo. Terceiro, o que a gente considera uma vitória? Vamos definir critérios claros para todo mundo. Reduzir o lixo, garantir segurança, controlar o custo. Depois, é só comparar as alternativas de forma transparente. E o melhor de tudo, o resultado. Um plano de uma página só. Simples, sem burocracia, dizendo que muda, quem faz e para quando.
simples e muito poderoso. Essa frase resume perfeitamente a filosofia toda. A ideia não é só reciclar por reciclar, a qualquer preço. Uma circularidade que funciona de verdade, uma circularidade forte, é aquela que protege a natureza e as pessoas ao mesmo tempo. E como se faz isso? Com decisões claras de uma página e com um plano para sempre revisar e melhorar. Bom, e para a gente ir fechando, a grande virada de chave que o MESC propõe é essa mudança de mentalidade. É parar de ver os diferentes interesses como um problema e começar a usá-los como um motor para a cooperação. E os benefícios ficam bem claros, né? Em vez de viver apagando incêndio, o MES ajuda a evitar que o fogo comece. Ele transforma o que seria atrito em colaboração. Ele pega aquela visão bonita do ESG e entrega um motor e um volante para ela. O resultado? Ações concretas, com responsabilidades definidas, que finalmente fazem a economia circular sair do papel e girar de verdade. E para terminar, fica uma reflexão. Essa lógica do MESC vai muito além da sustentabilidade. Pensa um pouco. Quantos impasses, sejam grandes ou pequenos, na vida profissional ou até pessoal, não poderiam ser resolvidos com um bom diálogo estruturado antes da ação? A resposta provavelmente é surpreendente. Muito obrigado por acompanhar esta análise.